Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia com o Senhor, com a palavra, né? Caminhando já nessa semana 5. Hoje nós vamos para o dia 2, né? Começando aí o livro de Êxodo. Nós vamos começar hoje um novo livro. Graças a Deus o Senhor tem nos dado graça. Nós já vamos caminhando aí para o terceiro livro desse ano. E o primeiro mês finalizando aqui, né? Janeiro tá indo aí para os últimos 2 dias. Hoje e amanhã nós finalizamos o mês de janeiro e então estamos iniciando o livro de Êxodo. Então hoje a gente vai ler Êxodo 1, 2 e 3, saindo aí daquele lugar onde José, sua família, seu pai se instalaram no Egito por conta da grande fome que houve durante os 7 anos, né, em que José reinou, então ali no Egito. E agora a gente tem um povo que já permanece ali durante 4 gerações, baseados também numa promessa do Senhor, uma promessa do próprio Deus. Vamos lá então, gente? Êxodo capítulo 1, 2 e 3. Êxodo 1 diz assim: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixa-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 1, a gente já praticamente entra, né, no livro de Êxodo com um decreto terrível do faraó, que não é o mesmo faraó que estava na época de José. O texto fala nitidamente que era um outro rei, que agora está no comando do Egito, e ele teme o crescimento numeroso, o crescimento exponencial, né, dos israelitas ali na terra do Egito. Ele teme uma revolta, ele teme uma reviravolta, né, de que os israelitas, sendo um povo muito maior do que os egípcios, eles se levantem com uma guerra e tomem a terra do Egito. Esse era o medo, né, do faraó que está agora no poder. E por causa disso, então, ele quer acabar com todos os meninos para evitar que o exército, para que o número de homens dos israelitas se torne menor do que os do Egito. Então ele faz o decreto
de lançar todo menino no Nilo para matar esses meninos nessa geração que esse novo faraó está. Capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhe perguntou: Por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Capítulo 2 então fala desse nascimento, desse menino chamado Moisés, e que por causa da sua beleza, por causa do decreto de morte, sua mãe o esconde. Ele vai parar então nas mãos da filha do faraó. Essa o devolve para a mãe para criar ele durante o período da amamentação, e quando passa essa época, então ele volta para o palácio, sendo então adotado pela filha de faraó. Moisés cresce dentro daquele ambiente e, saindo um dia, vê o sofrimento dos seus irmãos hebreus. Provavelmente ele sabia de onde ele tinha vindo, qual era a sua origem. E então ele, vendo aquele espancamento, ele mata o egípcio e o enterra. No dia seguinte ele vê agora 2 hebreus brigando e ele tenta então falar com eles, trazer uma concordância ali, mas nem os hebreus queriam a liderança de Moisés ou o julgamento de Moisés em sua causa. E José, temendo então ter sido descoberto, ele foge para a terra de Midian. Lá ele vai parar na casa de um homem chamado aqui Reuel ou Jetro, que é um sacerdote naquela terra, um sacerdote de Deus, inclusive. Ele teme ao Senhor e ele tem filhas e dá uma das filhas em casamento para Moisés, já que Moisés agora estava morando junto com eles.
Moisés aqui já tem o primeiro filho chamado Gerson, e ele então permanece ali na casa daquele homem por algum tempo. Porém, lá no Egito, o povo está clamando debaixo dessa escravidão, e aqui então se passaram as profecias, a palavra profética se cumpriu, e já se tinham cumprido os 400 anos de sofrimento dos israelitas ali debaixo da escravidão no Egito. E o Senhor então ouve o clamor daquele povo, se lembrando da palavra da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, sobre a libertação do seu povo dessa escravidão. Capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Capítulo 3 então fala desse momento que Moisés, já morando em Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro, vai até o outro lado, até o deserto ali do Sinai, aonde ele sobe o Monte Horebe,
e ali ele tem essa a visão de uma sarça ardendo em fogo, né, com fogo que não se queima, e o Senhor então tem essa palavra com Moisés ali dentro, naquele lugar, naquele monte, onde Deus tinha esse propósito de falar com Moisés nesse momento. Então o Senhor envia, né, o próprio Deus envia agora Moisés para esse início desse processo de libertação de Israel ali do Egito. E o Senhor então primeiro fala com Moisés o que ele diria aos israelitas, o que ele diria ao faraó e como então o Senhor os libertaria dali. Essa primeira palavra é de Deus para Moisés. Moisés está no Monte Horebe recebendo essa palavra do próprio Deus e só depois é que ele vai transmitir essa palavra também lá já no Egito aos israelitas. Então essa primeira palavra aqui no capítulo 3 é Deus falando exclusivamente com Moisés o que ele diria aos israelitas, o que ele diria às autoridades de Israel e o que ele diria ao faraó. E como o Senhor então os libertaria depois das maravilhas, que aqui a gente sabe que são as pragas que vão ser liberadas, as 10 pragas sobre o Egito. Amém, queridos? Então começamos aí o livro de Êxodo com os 3 primeiros capítulos, no dia 2, hoje é dia 30 de janeiro, e eu espero que você caminhe com a gente durante toda essa semana, e a próxima semana a gente está aqui dentro do livro de Êxodo. A gente termina na outra segunda-feira, praticamente sempre de segunda, né? A gente termina os livros aí, então a gente tem 2 semanas seguidas dentro do livro de Êxodo, experimentando essa experiência que o Senhor vai dar agora para Moisés, com a libertação do seu povo, com os 10 mandamentos, com tudo que a gente vai ver dentro do livro de Êxodo aí. Eu espero que você caminhe com a gente aqui meditando nessa palavra e deixando o Espírito Santo então meditar a tua vida aí, tá bom? Meditar a sua vida não, meditar o teu espírito, né? Falar ao teu espírito. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.